É a primeira coisa. Porque à medida que ele procura descobrir qual é a necessidade, significa que ele está compreendendo também qual que é a obrigação que ele tem de fazer. Significa que ele está compreendendo também quais são as atribuições do conselho, que nós vamos trabalhar um pouco ela daqui a pouco. Certo? Bom, ainda. Condições para formular, aprovar, apresentar ao gestor da saúde a estrutura organizacional, as condições materiais, técnicas, tecnológicas para o conselho exercer suas atribuições. Então, esse segundo item é complementar do outro. O outro ali era só para informar se já foi feito isso e tudo mais. Agora ali nós estamos especificando. O que fazer, né? Nós fizemos o levantamento e agora esse levantamento está correlacionado à estrutura. Qual que é a estrutura que precisa? Você lembra que nós levantamos lá a estrutura? Ainda, quais as condições técnicas? Há um preparo técnico para lidar com as atribuições? Ainda, quais são as necessidades tecnológicas? Isso tem que estar num documento, numa resolução do conselho, para entregar para o gestor, para dizer assim, o gestor agora vai ter que, como diz outro, a história, tem um ditado popular, que a necessidade é que faz o sapo pular. Então você tem que mostrar qual é a necessidade para fazer o sapo pular. Naturalmente não estou chamando o secretário de sapo, eu estou só pegando uma figura de linguagem. Muito bem. A outra coisa, a outra necessidade é conhecer as atribuições para dizer, essa condição aqui é a condição necessária para exercer essas atribuições. Você não pode dizer que precisa disso, disso, daquilo, e não dizer para que é que você precisa. Tem que dizer para que é que precisa. Então, vou lembrar aqui de cabeça. Lá nas atribuições do conselho, uma delas é o conselho atuar na formulação de estratégias para a política de saúde. O que significa isso? Significa que os conselheiros, a comunidade, a representação da comunidade, vai entender qual é o problema da comunidade e, entendendo qual é esse problema, ela vai formular uma diretriz para poder ajudar a resolver aquele problema. Essa diretriz vai lá para o Plano Municipal de Saúde. Essa é a primeira coisa que o conselheiro precisa aprender, é a identificar quais são os problemas da comunidade. Nós estamos preparados para isso? Levanta a mão, gente. Eu pensei que ia levantar todo mundo de uma vez. Deixa eu só, meu coordenador, a gente está bem próximo da comunidade, das pessoas. E eu, como conselheira do Conselho de Saúde, se eu diagnosticar algum problema e eu achar que deve acionar o conselho para fazer uma reunião, eu posso falar com o presidente para fazer essa reunião? Pode e deve, como deve falar também para o seu coordenador lá, sua chefe, o seu chefe. Você está lá na atenção básica, tem uma coordenação lá, tem que chegar no chefe. Entretanto, a mesma informação pode ir para o Conselho de Saúde? Pode, não tem problema nenhum. Eu acho que se ela está lá na comunidade, ela trabalha no Centro de Saúde, tem a secretária, primeiramente ela tem um poder para a secretária resolver esse problema. E o Conselho de Saúde pode solicitar uma reunião com os agentes comunitários de saúde para fazer um monitoramento, um mapeamento da região, para ver quais são os problemas, para ser depois com a secretária, para que os problemas sejam resolvidos. Muito bem, essa é a sua ideia de fluxo. Entretanto... A questão é mudar a hierarquia. Ela tira a secretária, na superior dela, ela vai para o Conselho Municipal de Saúde, aí vai dar um choque lá aqui. Não, eu não sei se dá choque não. O choque só dá quando você não calçou a luva. Aí vai dar choque. Tem que calçar a luva. Mas ela é conselheira. As duas funções.
Pois é, isso que eu ia dizer aqui, tem que calçar a luva. Primeiramente, já Agora está mais importante, né? É. Aí, deixa eu explicar aqui, o que significa calçar a luva. Ela pode, a informação ela é livre, para ir para onde quiser. O fato dela estar informando ao conselho não está, digamos, quebrando hierarquia, não. Está quebrando hierarquia, não. A outra coisa é o seguinte, o conselho, quando vai para o conselho, não tem que ser assim, um conselheiro ir lá no secretário, levar problema para o secretário, não. Isso para mim chama-se apurrinhação. O que você tem que fazer é ir para dentro do conselho, para virar pauta, para virar um debate, para o conselho enviar um documento formal, indicando o secretário, aí sim, indicando para o secretário a fazer o estudo da situação. O que foi o estudo que você falou. Então não tem nenhum problema de dar informação aí para o conselho. Isso nós já estamos falando aqui de funcionamento do conselho e compreendendo essa relação interna. Sabendo. Eu sei que o que é que o senhor está falando, a questão de gerar conflito. Conheço bem isso, eu fui conselheiro também. Então, o conflito, ele acontece, que é o choque, porque não calçou a luva. E aí, da mesma maneira que a pessoa que leva a informação pode não ter calçado a luva, que ia pegar, ao invés de levar a informação para dentro do conselho, que ela está lá, e levar a informação para o chefe dela, que ela tem que se reportar em primeira mão, quem tem que levar para o secretário é o chefe dela, não é ela. Então ela não tem que ir para o secretário, é a chefe dela. Então eu falei, vai para a chefe dela e pode ir para o conselho. Agora, o procedimento interno da instituição precisa ser dialogado, que aí é o secretário também, o chefe dela, todo mundo calçar a luva para evitar o conflito, é entender o fluxo. Entender as atribuições de cada parte. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Porque o conselho ele tem uma atribuição e a Secretaria de Saúde, a gestão, tem outra. Porque isso, na minha comunidade, por exemplo, no bairro onde eu vivo, lá em Goiânia, houve esse choque que você está falando. Por quê? Porque a presidente do Conselho Local de Saúde estava confundindo os papéis, ela queria gerenciar o serviço, mas esse não é o papel dela, é o papel do gestor. Se tem algum problema que é identificado lá na comunidade que está precisando, é preciso, como o Neuza falou, discutir no conselho, mandar um documento para a gestão, que a gestão vai viabilizar um estudo e a solução de problemas, não é? Porque quem vai executar isso é a secretaria. O conselho ele é cogestor, ele pode propor, né, propor ações, mas ele não vai gerenciar essas ações. Isso é do gestor. O responsável para fazer isso é o gestor. E é preciso que fique bem claro, né, porque às vezes acontecem essas questões de confundir um pouco os papéis, né? Não é aqui, não. Em todo lugar do mundo isso acontece mesmo, todo lugar do Brasil, viu? Bom, com relação a esse item, já foi problematizado aqui, como é que vocês enxergam aí a atuação do Conselho? Como é que o Conselho faz? Deixa eu falar sobre esse item. O Conselho, a atribuição que eu tive, fazer o levantamento, convocar a comunidade, para levantamento da necessidade. Vão ser pontuadas várias necessidades. Vai ser uma lista enorme das necessidades, com a mesma necessidade na questão de saúde. Eu creio que esse rosário de coisa que vão ser levantadas, nem sempre vai ser atendido. Aí teria que priorizar quais são os pontos que vão ser atendidos, qual a estrutura que o município, a Secretaria de Saúde, pode arcar com aquilo, porque muitas vezes foi muito fantasioso. Tudo bem, é uma atribuição, você mostrou qual é a necessidade, mas eu vi na meu entendimento, primeiro, são essas, são 100 necessidades, dessas 100, 10 podem ser pontuadas, atendidas com prioridade. Porque, na verdade, vai receber um rosário de necessidade. Fica muito, na minha visão, fica muito fantasioso. É uma atribuição do Conselho? Sim. Porque na área de saúde vai aparecer, não, eu preciso tirar disso, daquilo e tal, e a estrutura financeira para atender. Porque
Porque você envolve dinheiro. Muito bem, dá para perceber que o senhor está bem preocupado com essa coisa do caixa da prefeitura. Não estou falando em caixa da prefeitura, estou falando na realidade Sim. da lei, inclusive de Mas o caixa da prefeitura faz parte da realidade. A União não está repassando praticamente tudo, aí você fica, Então, fica engessado. Então, senhor Zé, vamos entender. Não dá para a gente chegar aqui e repetir uma prática comum, que é as pessoas fazer planejamento a partir do que ele tem no caixa. O que a legislação nos orienta é que a gente faça planejamento a partir da necessidade. O caixa, hoje você tem 10, mas amanhã você pode ter 30. O caixa, se tiver 1.000, você tinha só 10, mas você tem 1.000. A pessoa tem a discricionariedade, às vezes, de definir para onde que vai o 1.000. Se você tem um planejamento global, você enxerga toda a necessidade, fica ou não fica mais fácil de estabelecer a prioridade? Sim. A outra coisa, se você tem um planejamento, você tem o levantamento global das necessidades, é ou não é possível a gente racionalizar, distribuir o 1.000 de maneira equitativa, para atender todas as necessidades da instituição? Essa distribuição, ela é importante. Você faz todo o planejamento, separa as necessidades, cada rubrica de cada um. É muito bonito e deve funcionar assim. Só que, na maioria, não é cumprido. Pois é, mas... Quando você coloca lá despesas, materiais de consumo, permanente, prestador de serviço, é um planejamento, na verdade é um planejamento. E funciona assim, a administração pública funciona assim, tem que ser assim. Só que tem hora que você olha assim, foi bem planejado, foi mal planejado. Orçamentário para comigo. E o financeiro. Tem uma frase muito comum hoje na sociedade, que todo mundo entende, que chama assim, olha, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Tanto na vida particular da gente, como na vida institucional, nas repartições públicas, as pessoas fazem escolhas. Dessas escolhas, há que se perguntar, tem muitas essas escolhas são todas certas? Essas escolhas favorecem a melhor aplicação do recurso? Ou às vezes essas escolhas levam a uma aplicação errônea do recurso? A outra pergunta que se faz é, quando você conhece melhor a realidade, a probabilidade de você fazer uma escolha mais acertada, ela existe? Ou quando você não faz, não conhece bem a realidade, a probabilidade de você errar na escolha é maior? Então, o senhor concorda ou não concorda que tem que ter o levantamento global? Não, sim, eu não discordo desse levantamento de maneira nenhuma. Isso aí. Muito bem. Pois não. Alguém aqui que sabe o dia e o local da audiência pública que vai ter, para quem eu ainda não falei, a audiência pública que vai ter para discutir o projeto de lei orçamentária do ano que vem? Alguém sabe? O senhor sabe, presidente? Que dia? Exatamente, tá vendo? A questão é a seguinte, amanhã às 14 horas é audiência pública para a prefeitura. LDO. A da LOA, Já da LOA. A LDO já foi no início então, foi em julho. Aqui, nós temos, aqui no estado de Goiás, estou falando particularmente com você, nós temos um péssimo hábito de delegar o trabalho de elaborar o seu planejamento do município, né, em que os próprios municípios devem
estabelecer suas prioridades, nós temos o péssimo hábito de delegar essa função tão importante para um contador. Um contador contratado, aqui no município, nosso contador é contratado, ele está em 10 municípios ao mesmo tempo. Ele ganha só de Moçambique, o atual, acho que está empenhado já, se eu tiver lá, me corrija, 340 mil de Moçambique. E ele está recebendo 340 mil, salvo engano, em mais 3 municípios para fazer o trabalho da contabilidade. Os gestores têm o péssimo hábito de delegar a função de fazer o seu planejamento para essas pessoas, que é muito sério. Uma pessoa que não conhece a realidade de vocês, Não sabe as não sabe necessidades. as necessidades de vocês. Não, a secretária de saúde não foi comunicada da audiência pública de manhã. E é a pessoa que mais sabe das necessidades na gestão dela. Entendeu? Então, assim, eu estou falando isso em todas as reuniões porque eu estou conclamando todos a participarem amanhã. E se o senhor já puder também, se o senhor achar que cabe, nos dá algum norte, né, de como nós podemos trabalhar as prioridades da saúde, o que a população pode, porque não vai ser o ideal, a gente sabe, a gente está aprendendo agora a fazer isso, mas às vezes uma orientação. Como que nós vamos exigir as prioridades para incluir no planejamento, no orçamento do ano que vem? Porque o momento do planejamento é um momento que deve ser feito a parte das necessidades, então tem que planejar para executar bem, né? E aqui nós, infelizmente, ainda não temos lá, só queria fazer esse parênteses. Muito bom, muito oportuno. Só aproveitando essa fala do doutor Leonardo, e vamos colocar isso aqui como uma pinçada no meio do trabalho que nós estamos fazendo, porque aí nós vamos sair do foco do conselho para um foco da saúde como um todo, que está bem afeto às responsabilidades da secretária. Essa planilha que nós fizemos aqui é um método simples que pode ser trabalhado com a comunidade e que pode perfeitamente ser utilizado junto à comunidade na hora de fazer o levantamento de necessidade de vigilância, na hora de fazer levantamento da necessidade de atenção básica, da necessidade de média e alta complexidade, enfim, de toda a estrutura de serviços da saúde. E também do levantamento das necessidades da instituição Secretaria de Saúde. Há uma cultura nossa também, que eu acho triste, que é a gente pegar e achar que a única função que vale a pena é a função finalística. Entretanto, a função finalística é aquela que cuida do risco, da epidemiologia e da morbidade, aquela coisa todinha, é que a outra área de atuação da secretaria, que é a área meio, que é a área que vai cuidar para que aquela função finalística seja resolvida. Essa área meio, ela fica negligenciada. Então, essa proposta aqui de levantamento de necessidade pode ser aplicada para enxergar as necessidades de estrutura e processos da Secretaria de Saúde. Então, é um caminho, um método que você pode utilizar para enxergar essas necessidades e ao sentar com o prefeito, com o cara das finanças e o cara do jurídico e às vezes até o contador, para negociar a situação da saúde, você chega com bala na agulha. Porque você tem uma percepção global das necessidades. Agora, o que é feito no dia a dia? É isso que o doutor Leonardo falou. Entrega para um indivíduo que não conhece a realidade do município, dizer o que é necessário. E faz plano de saúde que às vezes ele esquece do Ctrl-C, Ctrl-V e aí chega o plano de saúde com o nome do outro município. Lei orçamentária acontece Sim, também. Nas leis orçamentárias acontece. Então, Deusinho, só queria... Coletivizar esses processos de planejamento não é apenas uma necessidade.
Coletivizar é o dever de gestor público. Porque quem vive o problema é a comunidade, gente. Quem sente a dor é a comunidade. Agora, nós que estamos na área técnica, na área de gestão, nós sabemos interpretar aquela dor. O cara da comunidade pode até não dar conta de tecnicamente interpretar ela. Mas nós que concentramos dados e geramos informação, nós vamos dar conta de interpretar. Às vezes gasta-se muito recurso justamente porque não se trabalha um método adequado de interpretação desses dados e não se gera informação de qualidade, e aí a decisão vai, o dinheiro sai e o resultado não vem. Então o planejamento, a capacidade técnica da área meio, ela é fundamental para criar as condições de melhor resultado na área finalística. É isso que nós precisamos nos atermos. É isso que eu chamo aqui, que nós precisamos mudar nossas práticas. Só um exemplo. Aqui no município... Eu volto aqui. Desculpa, por favor. Não, pode Pode falar. Não, vamos. O cavalheiro... Recentemente vocês tiveram uma conferência de saúde aqui, a etapa municipal da Conferência Nacional de Saúde, não foi? Então, naquele momento, é o espaço, né, no SUS, onde vai se discutir as necessidades e fazer as propostas que vai o quê? Subsidiar o plano de saúde. Mas infelizmente, né, doutor, como você falou, às vezes o plano de saúde é feito por um profissional que sequer tomou conhecimento desses dados do relatório da conferência. Aqueles dados que foi discutido na conferência com a comunidade, o que é a necessidade, o que se precisa no município e como que vai se viabilizar, está lá no relatório da conferência, é o que vai subsidiar a construção do plano municipal de saúde, não é? Então a gente precisa começar a entender que uma conferência de saúde é um rito de planejamento da saúde para o município. Não é uma coisa pro forma que você põe mais funcionários do que usuários dos serviços de saúde lá para